Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins. Você não está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Você está em Gramado. A gente está na Serra Gaúcha. Eu vim aqui para pregar em uma conferência de Semana Santa e aproveitei para ficar uns 3 dias a mais com a família aqui em Gramado, porque é um destino turístico muito bom. A gente gosta muito. Sempre que a gente tem a oportunidade de vir aqui pelo sul, a gente tenta dar uma paradinha aqui em Gramado. Gramado, Canela, a região aqui é um negócio maravilhoso. E mesmo em viagem, acordei mais cedo, deixei minha esposa e minha filha no quarto para dar uma corridinha aqui, para poder termos Pergunte ao Pastor essa semana. Hoje a gente vai dar respostas rápidas para as perguntas curtas dos membros aqui do canal, dessa vez lá no nosso Telegram. Eu pedi pro pessoal do Telegram mandar perguntas e é de lá que eu vou tirar as perguntas. Se você quiser ser um dos nossos membros, basta você clicar aqui embaixo. Por um valorzinho irrisório, você apoia o canal, nos ajuda a financiar toda a produção de conteúdo aqui pro YouTube e a gente tenta lhe recompensar com Pergunte ao Pastor, respondendo suas perguntas e em breve alguns outros benefícios que a gente está bolando com a nossa equipe, que vai ser muito legal. E tem uma senhora falando alemão bem alto aqui perto de mim. Tem algo mais Serra Gaúcha do que ter uma pessoa falando em alemão bem alto perto de você? Isso é muito legal, eu acho muito divertido. Simbora. Fábio Júnior perguntou: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo? É uma expressão idiomática? Expressão idiomática talvez seja, né? Dizer que você fala com alguém face a face significa que Deus tem rosto, que ele estava com a cara encostada na cara de Deus. Então é uma expressão idiomática, obviamente, né? Agora, o que é que essa metáfora significa? Que falava face a face? Significa que existia um tipo de contato, um tipo de comunicação entre Moisés e Jeová, que era uma comunicação direta. Deus falava diretamente com Moisés. Moisés ouvia diretamente a voz de Deus, havia alguma manifestação de Deus que aparecia a Moisés, que não era por meio de Urim e Tumim, não era por meio de lançar sortes, não era por meio de algum tipo de recurso visual, de uma prova que eu vou fazer, colocar um algodão aqui, e nesse algodão, se não chover, é porque Deus está me dizendo alguma coisa. Moisés não tinha essa experiência. A experiência de Moisés era a experiência de Deus falando diretamente com ele. Até os profetas, né, mais adiante, tinham experiências um pouco diferentes, assim. Não era exatamente Deus falando face a face. Eles tinham visões, Deus aparecia e trazia uma ou outra mensagem mais pontual para eles. Não era exatamente a experiência de Moisés. Moisés encontrava e via Deus face a face. Era uma experiência realmente nova e realmente muito poderosa. Mas sabe o que é incrível? O autor aos Hebreus vai dizer que o modo como Deus se revelava a Moisés é inferior ao modo como ele se revela em Cristo Jesus. A revelação que nós temos em Cristo Jesus da pessoa de Deus, Cristo como a imagem do Deus invisível, é o máximo da revelação do Senhor que está à nossa disposição. Ou seja, a experiência de hoje, termos uma Bíblia, um texto, e nesse texto termos os testemunhos acerca da vida e obra de Cristo Jesus, é maior do que ouvir Deus face a face como Moisés ouvia. É isso que o autor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 1:1 a 4. Eu explico isso no primeiro volume da nossa série de livros sobre a Epístola aos Hebreus. Acho que vale a pena você dar uma conferida lá. Flávio Melo disse o seguinte: o Código Civil brasileiro proíbe o casamento avuncular, tio com sobrinho. Porém, existe entendimento de que esse tipo de casamento é válido com base no Decreto-Lei número 3.200 de 1941. Considerando que a lei mosaica proíbe este tipo de casamento em Levítico 18, 12 e 13, mas que é possível esse casamento no Brasil, você o celebraria? Já que para você a lei do Antigo Testamento não tem mais validade? Então, você não tem mais validade, talvez não seja o melhor termo, tá? Eu acredito que a lei do Antigo Testamento não tem mais força normativa, certo? Eu não acredito que o Antigo Testamento é normativo para os crentes do Novo Testamento. E nenhum crente acredita que todo o Antigo Testamento é normativo, tá? Se você acredita que todo o Antigo Testamento é normativo, você é judeu. E continua sendo um judeu, não tem pra onde ir. Você é um judaizante. Agora, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente encontra formas de lidar com ele no período da Nova Aliança. Alguns tentam, por exemplo, particionar o Antigo Testamento. E particionando o Antigo Testamento, a partição mais comum é dividir em 3, lei moral, cerimonial e civil. É um tipo de particionamento muito comum em círculos mais reformados. Você tenta pegar todos os textos que falam sobre o nosso relacionamento com a lei em termos positivos e colocar como lei moral. Você pega todos os textos, então, que falam em termos mais negativos, de não estarmos mais debaixo da lei, e você joga na lei cerimonial, na lei civil. Eu não sou convencido desse recurso. Esse recurso de tentar explicar o nosso relacionamento com a lei em termos de particionar a lei, fracioná-la de uma forma totalmente arbitrária, porque a Escritura não cria esse fracionamento, não é a alternativa que eu sigo. A minha alternativa é diferente, que você vai encontrar em vários outros círculos teológicos hoje. É entender que toda a lei cai em um sentido normativo. Nós não seguimos mais a lei da Antiga Aliança normativamente. Por isso que as leis em Levítico que proíbem casamento entre tio e sobrinho, por exemplo, a gente trata do mesmo jeito que a gente poderia tratar uma lei que proíbe você usar 2 tipos de tecido de roupa, ou que te proíbe de comer camarão, ou que te proíbe de tocar em um defunto, ou as várias outras leis mosaicas que têm ordens arbitrárias.
O que é que essas ordens arbitrárias da lei mosaica visam? Visam criar um sistema externo, visual, que representem pureza. Essa pureza está ligada a uma oposição ao comportamento das nações externas, mas acima de tudo é uma forma de Deus estabelecer que eles deveriam ser santos. Oi, meu amor, tô gravando um vídeo pro YouTube. O balanço tá um pouco sujo, mas ele já tá seco. Ah, é? Você queria brincar no balanço? Sim, mas ele tá um pouco sujo. Eu acabei de tomar banho. Realmente você não pode ter tomado banho e no balanço sujo, né? Mas o homem de lavar, ele vai vir pra lavar. Você quer que papai limpe o balanço? Eu posso limpar o balanço. Eu faço o seguinte, você vai ali na mamãe, no quarto, e você pede pra ela papel higiênico e eu passo no balanço pra limpar. Tá bom? Fofinha. Então assim, não existe pra mim peso normativo no Antigo Testamento. Mas o que é que existe? Existe peso didático e histórico. O Antigo Testamento é totalmente histórico, totalmente verdade, e o Antigo Testamento tem todo um sentido didático para nós. Então, nós olhamos para o Antigo Testamento procurando certas correlações e certos princípios que se apliquem ainda ao Novo Testamento. Nós procuramos, e esse é o termo que talvez me aproxime da galera mais estritamente reformada, nós procuramos o princípio moral que está por trás de leis cerimoniais, civis, dietéticas e tudo mais, agropecuárias e tudo mais. Então, a gente está olhando para a moralidade da lei, procurando a lei moral do Antigo Testamento, que está por trás de toda a lei do Antigo Testamento. Eu não acho que existe um ponto, essa é a lei moral, essa fica, essa é a lei cerimonial, essa sai. De forma nenhuma. Toda a lei do Antigo Testamento é uma lei que nós não seguimos mais, mas é uma lei que nós aprendemos didaticamente e aplicamos na Nova Aliança. Obrigado, meu amor. Pois eu vou limpar lá. Você espera só gravar isso aqui? Tá bom. Você quer sentar pra me esperar? Senta ali do lado da câmera ali. Fica vendo o papai falar. Só não mexe na câmera. Quer que eu segure o Jonas enquanto gravo o vídeo? Tá bom, vou deixar o Jonas aqui do meu lado, pode ser? Pode, mas se ele quiser pular, eu trago ele. Tudo bem, você espera aí um pouquinho. Aí você diz, você celebraria esse tipo de casamento, sendo que a lei brasileira permite e a lei mosaica não permite? A grande pergunta, e essa é uma pergunta que eu não tenho resposta, é quais são os princípios morais que a gente encontra no Antigo Testamento, a partir dessas questões da lei mosaica sobre casamento, que a gente aplicaria hoje em dia? O modo como o relacionamento familiar é tratado na Antiga Aliança, falando diretamente da Aliança Mosaica, é criando um nível maior de ruptura. Você tem uma ruptura maior do que havia no período pré-mosaico acerca desses casamentos, desses relacionamentos que se dão entre parentes. Então, existe um princípio aí de segurança maior, de impedimento maior no relacionamento entre parentes. Então, a gente veria com mais desconfiança esse tipo de coisa. Um tio com sobrinha, seria uma coisa que a gente olharia com cuidado e provavelmente a gente entenderia daí um princípio didático de proteção familiar e que dentro de contextos familiares, casamentos não são mais tão bem apropriados. Você não vai deixar eu terminar de gravar? Vai não, né? Vai não, né, essa gaiata? Fica por aqui, que eu vou já lá. Deixa eu só terminar essa pergunta. Só essa. Perguntar se eu celebraria é uma pergunta um pouco forte. Eu teria que ter mais tempo para pensar acerca dessa questão e tentar desenvolver uma teologia um pouco mais ampla sobre casamento familiar. É um assunto que eu nunca estudei muito, porque nunca foi uma demanda na minha vida. Nunca chegou um tio e uma sobrinha, nunca chegou dois primos de primeiro grau querendo se casar e eu ter que tomar uma decisão teológica sobre isso. Nunca pensei muito a respeito. Teria que pensar. Mas o caminho da resposta estaria aí. O caminho da resposta seria qual é o princípio didático que a gente retira da lei cerimonial do Antigo Testamento acerca de casamentos familiares e onde é que a gente consegue olhar para o Novo Testamento e ver como é que Jesus lida com isso, como é que Paulo lida com isso, como é que a gente encontra uma resposta um pouco mais ampla a partir do trato que eles dão a temas de casamento para aplicar por aí. Linda. Não? Sim. Vamos. Tudo bem. Vou continuar esse vídeo depois, porque eu vou agora empurrar minha filha no balanço, porque prioridades na vida, né? Você tem uma criança pra empurrar no balanço, você tem vídeo pro YouTube, a gente empurra a criança no balanço, que é muito mais legal. Se sujar o Jonas, a gente deixa o Jonas aí então, né? Tudo bem. Bom, volto já em outro lugar gravando o resto desse vídeo. Tô de volta, né? Tô de volta, já passou bem umas horas desde quando eu comecei a gravar o vídeo. Mas uma coisa que eu tava pensando sobre a última resposta, né? Respostas simplistas são muito atrativas, né? Respostas simplistas são muito atrativas. O que é resposta simplista? É a resposta da teonomia, né? A teonomia é uma resposta muito fácil, muito fácil. O que é que você faz com a teonomia? Você simplesmente diz... A Bíblia estabelece, na lei judaica, na lei mosaica, como deve funcionar a lei das nações. Então você segue a lei mosaica e acabou, acha ali um princípio mais ou menos parecido e pronto, acabou. Não é só antibíblico, porque o modo como o Novo Testamento trata a lei mosaica é muito mais em termos de descontinuidade do que de continuidade. Isso pra começar. Tem vários vídeos aqui no canal que a gente fala sobre isso. Tem o nosso podcast do Baixo Clero sobre o Antigo Testamento. Tem o nosso De Olho no Texto sobre Mateus 5, sobre não vir revogar a lei, o que é que isso quer dizer. Isso tá, pra mim, muito bem estabelecido já aqui no canal sobre como é que a gente interpreta essas coisas. Mas é muito
conveniente, né? Achar que o cristianismo nos oferece um padrão amplo e extenso de leis governamentais a partir da antiga aliança. Não acho que é o caso. Iago, mas é ou autonomia ou teonomia? Ou é a lei de Deus, ou é o ser humano autonomamente? Quando o cristão se torna mecânico, como é que ele vai tomar decisões? Quando um cristão se torna empresário, quando um cristão se torna um carpinteiro, quando um cristão se torna um professor de geografia, ele não vai ter elementos explícitos da escritura o tempo inteiro dizendo pra ele como é que ele vai ter que tomar suas decisões, agir em sala de aula e tudo mais. A gente precisa de informação da existência para poder dar respostas para a existência, claro, também a partir da palavra de Deus. A gente tem uma aula inteira que a gente fez aqui no canal, tá de graça, tá aqui, sobre como é que o cristianismo interpreta o mundo científico à nossa volta e as dificuldades desse tipo de relacionamento. Onde eu já explico que nós temos momentos verticais de significado e momentos horizontais de significado. Existem momentos que a gente compara as coisas com Deus, e a palavra de Deus nos descreve como é que a vida funciona, mas tem momentos que a gente compara coisas com coisas. A gente tem que observar a existência e dar resposta à existência a partir dela. A gente não pode viver a nossa vida achando que a escritura vai extensivamente dizer como é que funciona cada pequeno detalhe da nossa existência. A gente tem que usar a nossa cabeça e analisar o mundo também a partir de uma administração da vida que Deus nos fornece através da sua bondade. A nova perspectiva sobre Paulo traz algum problema real para a vida cristã? Alguma mudança prática? Ou é algo apenas da área acadêmica? Em alguns cenários e algumas perspectivas da nova perspectiva em Paulo, porque você não tem só uma nova perspectiva, né? Você tem novas perspectivas em Paulo. Cada autor tem leituras um tanto diferentes. Quem não sabe o que é a nova perspectiva, a gente tem um de olho no texto que a gente explica aqui no canal, você pode ir lá. É um tipo de leitura nova acerca de Paulo, que tenta fornecer novas percepções sobre como funcionam questões como expiação, justificação e tudo mais. Eu acho que a nova perspectiva em Paulo nos ajuda a entender melhor algumas questões em Gálatas. A nova perspectiva em Paulo nos dá algumas compreensões interessantes sobre o contexto de justiça, de aliança, alguns detalhes interessantes sobre justificação. Mas a nova perspectiva em Paulo, se levada nas suas perspectivas, nos seus modos um pouco mais, eu diria, vou usar o termo radicais, né? Vou usar o termo radicais, não é o melhor termo, eu vou usar. Gera alguns problemas pra mim. Certo? Se você aplica nova perspectiva sobre Paulo em Romanos, por exemplo, você vai minar, pra mim, questões muito fundamentais do Evangelho. Se você ler Romanos a partir de um ideal de nova perspectiva, eu acho que você tem um problema. Agora, quando você lê Gálatas a partir da nova perspectiva, você tem algumas compreensões particularmente interessantes, porque eu acho que em Gálatas, as perspectivas do N.T. Wright, do James Dunn, são interessantes ali. Eu acredito que se aplicam melhor ali. Em Romanos, eu acredito que não. Em Romanos, se você segue uma perspectiva diferente sobre justificação ali em Romanos, você vai pegar muito do argumento de Paulo acerca do que é a obra de Cristo Jesus e interpretar de forma muito diferente. Então, eu acho que nova perspectiva em Paulo não é uma questão meramente acadêmica. É acadêmico. É um debate muito acadêmico. Mas é um debate muito acadêmico que, entrando no ambiente mais popular de igreja, na minha opinião, mina alguns pontos um tanto centrais do que é o evangelho, do que é a justificação e de como nós somos aceitos por Deus, certo? Quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema, que é um pouco complexo e profundo, Escola de Teologia tem aula sobre isso. Aqui no canal tem vídeo sobre isso. Vou pedir pro Tuller colocar aí os links na descrição e tudo mais para você poder assistir. Aqui uma pergunta do Alberto Delisola. Você recomenda a aplicação de Deuteronômio 21:20 a filhos que são rebeldes? Brincadeiras à parte, como se justifica esse tipo de passagem no Antigo Testamento? Então, o Antigo Testamento, ele transformava pecados em crimes, certo? Por quê? Porque na cultura judaica, no Antigo Testamento, debaixo da lei da Antiga Aliança, você tinha uma aliança que não se dava só com o povo de Deus no sentido espiritual. Era uma aliança que se dava no sentido nacional. Era uma aliança étnica. Era uma aliança política no Antigo Testamento, o que é diferente da aliança do Novo Testamento. Essa aliança política do Antigo Testamento transformava pecados em crimes. Então, coisas que são tratadas no ambiente de igreja hoje, como pecado, você tem uma excomunhão, você tem disciplina e coisas dentro do ambiente religioso, no judaísmo eram crimes, tratados diante da lei pública, diante da lei civil que se dava lá. Era tudo muito imiscuído, não existia divisão entre Estado, religião, política, tudo era uma coisa muito bem estabelecida. Então, quando a gente encontra passagens no Antigo Testamento com pena de morte para determinados pecados, nós lemos isso hoje como uma declaração da gravidade daquele tipo de comportamento, e a partir do que a gente tem na Nova Aliança, a gente tenta interpretar como é que essas passagens se aplicariam na Nova Aliança, em termos do pecado que está sendo estabelecido, em termos de qual é o princípio moral que está por trás daquela proibição e da gravidade que se estabelece naquele período acerca dessa proibição. Então, filhos rebeldes, filhos que amaldiçoam seus pais e coisas assim, nós temos uma declaração muito forte da gravidade desse pecado, da gravidade desse tipo de ofensa, a partir de uma passagem como essa na Antiga Aliança. A gente não necessariamente vai defender pena de morte para determinados crimes, ainda hoje, como era na cultura judaica, porque aquela era uma aliança diferente. Hoje a gente está numa aliança que não tem esses aspectos nacionais estabelecidos. A igreja não tem uma nação, a igreja não tem uma política, a igreja não tem um Estado, a igreja é uma nação, a igreja é uma política, a igreja é um novo Estado alternativo.
Tem uma abelha passando em frente à câmera, eu não sei se essa abelha vai aparecer na filmagem, mas pousou no celular e agora eu não pego meu celular nunca mais. Pastor, biblicamente Lúcifer realmente se refere a Satanás? E que essa palavra, na verdade, foi um erro de tradução do Antigo Testamento? Na verdade, não foi um erro de tradução exatamente. A Vulgata Latina traduziu estrela da manhã como Lúcifer, estrela d'alva, né, como Lúcifer. E o termo estrela d'alva é usado para se referir a Jesus no Apocalipse. Só que é usado no Antigo Testamento, nos profetas, também para falar de um líder político que alguns acham que... Mistério para mim. Tudo bem, Ciro. Beleza que eu mistério pra você. Muitos acreditam que essa liderança política é uma representação do próprio diabo, recebe esse termo também estrela da manhã. O termo estrela da manhã, então, é um tipo de qualificativo que pode ser usado pra gente boa ou gente ruim, é usado pra Jesus e pra um rei mau. É como dizer que é poderoso, né? Deus é poderoso, ou pode ser que o diabo é poderoso, né? O termo poderoso pode ser usado tanto pra Deus quanto pro diabo, em certo sentido. Então o termo estrela da manhã é um qualificativo de autoridade, de poder, de beleza, que é usado para um rei mau no Antigo Testamento, mas também é usado para Jesus no Novo Testamento. A Vulgata Latina, de Jerônimo, traduziu esse termo como Lúcifer no Antigo Testamento, como se fosse um nome próprio, e por isso alguns chamam Satanás de Lúcifer. Mas o termo poderia ser usado para Jesus. Em tese, Jesus também é Lúcifer, nesse sentido. Então assim, você tá dizendo que Jesus é o diabo? Não, tô dizendo que o termo foi mal traduzido, e por ter sido traduzido como um nome próprio, pegou-se um elogio, um qualificativo que poderia ser usado, que é usado para Jesus no Apocalipse, como se fosse o nome do diabo. Não é. A gente tem também um vídeo inteiro, de olho no texto, aqui no canal, sobre Lúcifer se referir ao nome de Jesus. Tanto que na Igreja Católica existiu por muito tempo o grupo, né, dos luciferianos, que eram adoradores de Satanás? Não, de Jesus. O termo Lúcifer era usado para filhos de crentes, filhos de católicos, por pessoas cristãs por muito tempo ao longo da história da igreja. Eles entendiam que Lúcifer não era um termo pro diabo, era um termo para Jesus. Um judeu do primeiro século que segue a lei mosaica após a ressurreição de Cristo, mas que ainda não tivesse ouvido o evangelho, seria salvo? Cara, isso é muito interessante mesmo. Eu acredito que existe um tempo, um período, né, em que esses judeus estariam ouvindo sobre a mensagem do Messias que viria e então realmente assumiriam isso. Quando eu olho para o livro de Atos, o livro de Atos apresenta pessoas que eram judias, esses judeus eram salvos, eram pessoas que não conheciam Jesus Cristo, mas eram pessoas que tinham expectativa desse Messias a partir da antiga aliança, e a mensagem desse Jesus chega até eles, e eles são pessoas tratadas como crentes. Você pega Cornélio, que era um gentil convertido ao judaísmo, tratado como uma pessoa de fé genuína. Você pega alguns crentes que tinham recebido o batismo de João Batista, mas ainda não tinham recebido o batismo de Jesus, e que eram tratados também como crentes, pessoas que não tinham recebido nem o Espírito Santo ainda. Então, um judeu do primeiro século, possivelmente, esperando o Messias, né, expectativa, seria salvo, mesmo ainda sem ter ouvido sobre Jesus especificamente naquele período. Mas há um tempo em que essa mensagem vai se tornando a mensagem fundamental a todos os judeus para que eles creiam. A mensagem chega até eles, chegou a parte fundamental da comunidade judaica ainda no século I, e eles tiveram a chance de ouvir essa mensagem, assentir ou não a essa mensagem. Uma pergunta excelente, rapaz, uma das melhores perguntas que eu recebi até agora, viu? Do Pedro Souza e Souza. Nossa, pergunta top. Difícil, viu? Até um tanto difícil. Respondi aqui de improviso. Talvez pense mais a respeito disso. Mas nesse momento eu imagino que seria por aí. Iago, se Jesus é perfeito e vive entre nós através do Espírito Santo, é pecado a gente se conformar com a nossa imperfeição? Rapaz, se conformar com a nossa imperfeição é um termo ruim, tá? Nós lidamos com a nossa imperfeição, buscando cada vez mais melhorar em Cristo Jesus para a glória de Deus. Então a gente vai ser imperfeito porque João deixa isso muito claro. João diz que a gente vai continuar pecando, vamos pecar várias vezes. Quem diz que não tem pecado, mente, a gente vai pecar, não tem pra onde ir. Agora, estaremos acostumados com a nossa perfeição? Não, né? É tipo pecar para que a graça aumente. A gente não se acostuma. Jesus é perfeito, nós não somos. Jesus nos ajuda, nos dá ajuda para que a gente possa melhorar e ser cada vez mais transformado e caminhar nesse processo lento e gradual de santificação. Isso é bênção e graça de Deus. A gente não se conforma, a gente tenta melhorar. Mas a gente sabe que nunca vai ser perfeito como Jesus, até que Jesus venha e nos revista de sua natureza divina. Até lá a gente vai pecar, não tem pra onde ir. Pergunta aqui do Vitor. Boa tarde, tudo beleza? Beleza. É possível crer que a manifestação saudável de alguns dons seja uma tentativa humana de expressar algo sobrenatural? Eu acho um termo complicado, tá? Uma tentativa humana de expressar algo sobrenatural. Não parece ser o modo como Paulo descreve os dons do Espírito Santo, seja em Coríntios, seja em Romanos, seja em Efésios. Os dons estão ligados principalmente à sobrenaturalidade. Existem dons que têm uma característica um tanto natural, a dom de administrar, por exemplo. Tem um que um tanto natural aí, parece ser uma habilidade que Deus concede, uma habilidade natural, vem por estudo e aperfeiçoamento, mas que é empoderada pelo Espírito Santo. Os dons não são sempre coisas miraculosas, às vezes os dons são exercícios naturais a partir da atuação do Espírito, mas o modo como é colocado aqui, né, uma tentativa humana de expressar, acho que não, tá? Para ser um dom, para ser uma coisa que é recebida, precisa ter um quê de algo que Deus está concedendo, que Deus está dando, não simplesmente como algo que eu expresso, não é, sei lá, não entendi exatamente o rumo da pergunta, mas eu acho que
É mais ou menos esse o caminho de resposta que eu consigo dar, tá bom? Bom, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui na minha viagem. Espero que tenha sido respostas legais pra vocês continuarem caminhando aí. Lembra que o Pergunte ao Pastor é um programa de respostas curtas, tá? De respostas rápidas pra perguntas curtas. É um esforço de lhe dar alguns caminhos pra você pesquisar, estudar, pensar a respeito. São coisas pequenininhas, respostas sempre de improviso aqui, de perguntas que eu li na hora e que vi na hora. Então, use o Pergunte ao Pastor como instrumento pra te ajudar a caminhar pra pesquisar mais, não como um estanque, não como uma resposta pronta de nada, tá bom? A gente tem vídeo quase todo dia, então se inscreve no nosso canal, assina as notificações pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.